Olá e seja bem-vindo. A CPI das pirâmides financeiras realizou a audiência na quinta-feira 24 para ouvir Roberto de Assis Moreira, irmão do ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho. Ambos são sócios da empresa 18K Ronaldinho. A empresa é acusada, entre outras coisas, de não passar a custódia das moedas virtuais a seus clientes, que recebiam uma promessa de rendimentos de até 2% ao dia. A presença de Ronaldinho e seu irmão era esperada na reunião da CPI da última terça-feira 22. Mas eles apresentaram habeas corpus ao colegiado, onde deveriam ser ouvidos na condição de testemunhas. E um embate aconteceu após deputados ameaçarem a testemunha de prisão, inclusive seu advogado. Além disso, o deputado do PSOL Glauber Braga pediu que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Renan Bolsonaro, também fosse convocado pela CPI das criptomoedas, quando foram rebatidos pelo deputado Bibo Nunes. Veja. Pode usar o microfone, pois não, doutor. Claro. Senhor presidente, além de estar amparado pelo habeas corpus, também este advogado está no gozo e uso das suas prerrogativas determinadas e salientadas no habeas corpus, que é a Lei 8.906 de 94, que inclusive no inciso 10º, além de outros que poderia citar, mas vou citar só esse, dá ao direito ao advogado, artigo 7º, inciso 10º, são direitos do advogado usar a palavra pela ordem em qualquer tribunal ou judicial ou administrativo, órgão de deliberação coletiva da administração pública ou comissão parlamentar de inquérito, mediante intervenção pontual sumária para ser equívoco, dúvida surgindo em relação a fatos, documentos ou afirmações que influam na decisão. Doutor, e o senhor pode... Doutor, eu não finalizei. Eu não finalizei minha questão de ordem. Okay. Eu ouvi atentamente a sua irresignação. Então, o que pode ou não pode, subjetivamente, no meu entendimento como advogado e usando as minhas prerrogativas legais e amparado pelo habeas corpus, eu vou assistir sem limite ao meu cliente. O senhor pode usar a questão de ordem com solicitado e o seu cliente deve responder amparado no HC, ou fala ou não fala, mas o senhor pode usar todas as vezes solicitado. Eu não vou deixar de me comunicar. Senhor a comunicação presidente, com o meu cliente é livre. E eu vou me comunicar com o meu cliente sob pena de nós não respondermos a mais nada. Porque estaria sendo cerceado o direito dele e o meu direito como profissional. presidente, A comunicação do seu cliente não é livre. É o direito dele ficar calado ou não calado. O senhor pode orientá-lo a não falar. presidente, pela ordem. Deputado Alfredo Gaspar. O depoente está na qualidade de investigado ou testemunha? A diferença é porque ele está na qualidade de testemunha. Pronto. Se ele está na qualidade de testemunha, vem acompanhado de advogado para qualquer arbitrariedade. Jamais para ditar o que a testemunha vai falar, sob pena de praticar falso testemunho ditando essas respostas. O advogado pode até mandar a testemunha se calar, mas a testemunha vai estar cometendo um falso testemunho porque está deixando de falar algo que tem conhecimento. Nós não estamos diante de um investigado, estamos diante de uma testemunha. O advogado terá todo o prestígio para fazer as intervenções necessárias perante a comissão, jamais para orientar a testemunha. Não existe nenhum ordenamento jurídico neste país que permita advogado dizer o que a testemunha vai falar. É isso que queria deixar consignado, porque o que estamos vendo aqui é um papel de tolo que nós estamos fazendo. Ele orienta a testemunha dele, não fale, e a testemunha arque com as consequências, inclusive de ser presa em flagrante por falso testemunho, por se manter silente. Ou assuma, desde já, a condição de investigado e se mantenha em silêncio. Mas como testemunha da forma que foi chamado, com a boa-fé que essa comissão está tendo, para reafirmar o que foi dito, o Supremo Tribunal Federal aqui vem deixando muito claro em toda a sua jurisprudência que o advogado que orienta, testemunha, ele pode responder pelo crime de falso testemunho. Se o advogado quer continuar a orientar, pode
fazê-lo. Agora, se for pedido aqui uma prisão por falso testemunho, ela vai ser estendida ao advogado, baseado aqui na jurisprudência. Só quero deixar claro, para depois não haver chilique institucional. Aqui, se houver mentira, falso testemunho, o advogado estiver orientando, ele também entrará nesse pedido, apesar de ser um crime de mão própria, nesse caso, terceira pessoa participará também num ato criminoso. Obrigado. O advogado quer fazer orientação, já está comunicado pela presidência. Quais eram os produtos oferecidos pela própria empresa, como funcionava a oferta dos relógios 18K, quem comprava os relógios também era afiliado e recebia rendimento diário, qual eram as porcentagens dos afiliados que receberam dos relógios, quais eram as atividades da empresa 18K, Watts, comércio atacadista e varejista de relógio limitado. Desconheço. O senhor captou valores de aproximadamente quantos clientes? Não respondo pela 18K. Os investidores eram atualizados sobre a valorização ou desvalorização dos seus ativos? Se sim, de que maneira e com qual frequência? Eu desconheço, eu não participo da 18K. Bom, senhor Roberto de Assis Moreira, eu pergunto ao senhor, o senhor disse na sua palavra inicial que é o senhor quem cuida da imagem do ex-jogador Ronaldinho. É isso mesmo, senhor Roberto? Isso. É isso. O cuidar da imagem significa de tudo que diz respeito ao ex-jogador Ronaldinho, inclusive nas redes sociais, é isso? Exato. Página do Ronaldinho nas redes sociais, em Instagram, em Facebook, eu não sei se tem TikTok, se não tem TikTok. É o senhor quem também analisa essas situações das páginas sociais do Ronaldinho Gaúcho, é isso? A gente acompanha, mas existe uma empresa contratada para fazer isso. Tá, mas essa empresa contratada, imagino eu que ela, de algum modo, diga respeito a você, que é o responsável, o senhor disse, pela imagem dele. Sim. Sim. Ok. O senhor disse que não teve nenhum contato com a empresa 18K Ronaldinho, nenhum tipo de contrato, absolutamente nada. Exatamente, a 18K Ronaldinho não. 18K Ronaldinho de jeito nenhum. Ok. Não recebeu nenhum valor, não conhece ninguém dessa empresa? Não, olha só. Quando a gente começou a ouvir rumores do que estava acontecendo, a gente rescindiu imediatamente o contrato. Então teve contrato. Não. Com a 18K Ronaldinho a gente nunca teve. A segunda empresa que é a que era de marketing multinível, que era para venda de produtos. Esse sempre foi o que estava pré-estabelecido. Ok. Então, só para eu entender a linha temporal dessa história toda, vamos aqui, vamos para a gente possa explicar didaticamente para as pessoas. 18K Ronaldinho, em 2015, afirmava que a empresa havia sido criada naquele ano como uma marca de relógios esportivos bem-sucedida nos Estados Unidos, em meio a diversos atletas no mundo todo. Nessa época, havia contrato com a empresa 18K Ronaldinho, sim ou não? A empresa já existia, a gente foi contactado e o contrato foi a partir de 2016. A partir de 2016. Então, tá. Aí que inicia o contrato de vocês com a empresa 18K Ronaldinho. Em 2019, foi criado um canal digital de trading e criptoativos com remuneração em multinível. A empresa afirmava trabalhar com trading e arbitragem de criptomoedas e vendia supostos pacotes de investimentos de $30 a $12 mil, prometendo pagar um lucro de 2% ao dia, até 2% ao dia. A suposta pirâmide também dava comissão de 7% em cima de valores colocados por pessoas indicadas por outros membros. Isso aqui foi a partir de 2019. Nessa época, como era a relação do senhor e do seu irmão com essa empresa? A gente nunca teve relação. Eu desconheço completamente todas essas propostas aí que estavam fazendo. Nosso negócio era venda de produto, era venda dos relógios, a linha de relógios. Ok, então, mas você acabou de me falar que teve contrato com essa empresa em 2016. Sim. Com a 18K Watts. Tá, não é essa 18K Ronaldinho. Não, 18K Watts. Quem são os donos, os proprietários?
Da 18K Watts. Marcelo Lara? Isso. E da 18K Ronaldinho? Também, teoricamente. Também, eu né? nunca tive É o mesmo, né? com ele. Eu Ok. nunca tive Ok. com a 18K Ronaldinho, a gente não tem absolutamente Mas é o nada, mesmo nunca dono, tivemos, é a não. mesma coisa. O contrato de uso de imagem do Ronaldo sempre foi com a empresa 18K Watts. 18K Watts. Tá. Que é do Marcelo Lara também, que foi convocado por essa CPI. Certamente não está no Brasil mais, né, presidente? É isso, né? Suspeita, né? Bom, vamos seguir aqui. Hoje foi deflagrada uma operação que pegou equipamentos do filho do presidente da República, o senhor Jair Renan. E eu não posso me adiantar a uma posição de que a operação de hoje tem a ver ou uma relação direta com criptomoedas, com pirâmide financeira. Eu não posso dizer isso, que aí, sem o aprofundamento da investigação, a gente não pode ir por esse viés. Como não posso dizer, por exemplo, que a Operação Taturana, em Alagoas, tem alguma relação com criptomoeda. Não vou dizer isso. Só que aí, presidente, vem uma outra informação. Filho de Bolsonaro deixa metaverso após criptomoeda do projeto despencar. Renan Bolsonaro tentou influenciar seguidores a investirem no Mila e a participarem da oferta inicial da moeda. E aqui está toda a descrição da operação. Eu vou estar apresentando a essa comissão um requerimento para que ele seja aqui ouvido. Eu vou defender que ele tenha todas as prerrogativas de comunicação com o seu advogado, que seja acompanhado pelo advogado no dia em que aqui estiver presente, quando essa convocação for avaliada por essa CPI. Porque os elementos que estão indicados por essa operação do filho do presidente da República são elementos muito graves e que incidem diretamente sobre o objeto da CPI que nós estamos aqui tratando. Se fosse a operação de hoje, eu não podia dizer. Então, não vou me adiantar a isso. Agora, sobre esse ponto em específico, tem uma relação direta. Então, já agradeço ao relator, que está fazendo positivamente com a cabeça, no sentido de que temos que investigar. Sérgio, eu, quando surgiu essa CPI, eu cheguei até a me inscrever. Depois, como tinha outras, não vim. Porque eu atuo no mercado de criptomoedas. Conheço muito bem o que é. Não sei se os demais que aqui estão atuam no mercado, se sabem o que é Ethereum, por exemplo. Porque para estar numa comissão tem que ter conhecimento, ainda mais numa CPI. Né? Me parece bem lógico isso. Como é que eu vou discutir um assunto que eu não conheço? Como foi o nobre colega aqui, que acredito que seja jurista. O senhor deve ser o jurista. Mas acredito que for, porque o senhor interpelou o advogado de uma maneira aí como se fosse um jurista. Até porque ele vem com a decisão do Supremo Tribunal Federal, que deve ter o respeito de todos, apesar de eu ter minhas reticências com a atuação do STF. Mas, no caso aqui, a justiça tem que ser respeitada. E vim também porque conheço o Assis, o doutor, conheço, são gaúchos como eu, e também vim porque saberia que algo poderia surgir contra o filho do presidente Bolsonaro. Onde já veio uma ideia, como ele tinha um metaverso e aplicava em criptomoedas, como o mercado caiu, saiu fora. Nada mais do que o normal. Nada mais do que o normal. Só que quem está no mercado de risco tem que saber do risco. O senhor, por exemplo, atua no mercado de criptomoedas? O senhor conhece quais são os criptoativos? É muito fácil fazer ilação. Depois o senhor vai responder. Mas o senhor tem que ter conhecimento. Se não tem conhecimento, não se estabeleça. Eu, quando venho para meus debates, quando venho para reuniões, quando venho para discursos, eu tomo conhecimento do que está acontecendo. E eu, na legislatura passada, fui o parlamentar que mais combateu a oposição. E hoje sou dos que mais combato o desgoverno que está. Mas sempre respeitando honra e dignidade das pessoas.
Por isso eu tenho respeito do PT e outros. O senhor mesmo já debateu muitas vezes comigo e nunca lhe ofendi. Embora o senhor tenha interpretado mal, mas nunca lhe ofendi, como não ofendo ninguém. Todos merecem respeito. E fiquei surpreso hoje, quando na chegada vi que muitos estão no exterior. Isso é demonstração de culpa. Se não vem aqui, é demonstração de culpa, peso de consciência. Aí vejo o Assis aqui. Ronaldinho viria. Deu temporal que eu sou gaúcho e foi bagual o negócio lá. Então, quem está aqui, dá uma demonstração que quer colaborar. Não está aqui com medo de alguma coisa. Não é isso? Se está aqui é por isso. Eu sou um cara bem lógico. Eu estou aqui pela causa. E o Jair Renan, calma com o que o senhor vai acusar. Depois vai ter que provar. Porque eu jamais lhe acusei de qualquer coisa, então não acuse que as consequências vêm. Aí, me chamou bastante atenção também o fato do Assis deixar claro, claríssimo, que não tem nada a ver com a empresa 18K Ronaldinho. 18K Ronaldinho é um relógio. É um relógio que eu vi. Rodou o mundo. 18K Ronaldinho é um relógio. Não confundam com a empresa 18K Ronaldinho, onde eles não têm nada a ver. Uma empresa, com todo respeito, de pessoas contrárias ao direito, amantes do ilícito, que quando viram da empresa Watts que tinha problemas, cancelaram o contrato. Também vim aqui, quando vi, porque eu sou apresentador de rádio e televisão. Eu já fiz propaganda de dentista, de médico, que depois, quando fui ver, tiveram problemas. Aí, como eu ou outro vai fazer uma propaganda, tendo que garantir que o outro não vai cometer um deslize? É impossível saber esse tipo de coisa. Foi perguntado se sabia que teria problemas futuros. Jamais assinaria um contrato assim, como não teve contrato. Então, é uma questão simplesmente lógica, aonde o advogado explanou aqui, fiquei chateado um pouco, até colocando sua decisão com o STF, e foi, inclusive, ameaçado até de ser preso daqui. Foi dito isso. Um parlamentar tem que saber das suas prerrogativas e jamais um abuso de autoridade ou, quem sabe, ameaça. A quem está aqui, não para responder perguntas como investigado, mas apenas como uma testemunha. Vi imagens de 2 vídeos aqui, eu sou de rádio e televisão, nasci fazendo isso, produzo 10 vídeos como esse. Agora, esses vídeos foram colocados aqui, não, meu colega, são do relógio 18K. Eu sou muito lógico. Não tem nada a ver com a empresa 18K. Não tem nada a ver. Ali era o relógio. Tem relógio aparecendo ali. Pode ter certeza disso. Se o senhor me convencer o contrário, eu vou para o seu lado. Eu sou lógico, mas acho difícil me convencer. Porque o que o senhor mostrou ali, sinto muito, é apenas o relógio 18K. Então, a minha colaboração aqui é nesse sentido, que a verdade sempre apareça. Se o filho do Jair Bolsonaro tiver culpa, se o Bolsonaro tiver culpa, eu estarei contra. Comigo não tem isso. O certo é o certo, o errado é o errado. Eu não tenho corrupto de plantão. Como no caso, o presidente Lula é ex-presidiário. E ninguém me diga que não. Não é fake news, é verdade. Eu trabalho com a honra e a dignidade, a verdade dói e a mentira castiga. É assim que eu trabalho, sempre com respeito. E vou tentar voltar para esta comissão, porque é muito importante esse trabalho que está sendo feito nesta CPI. Gostei da atuação, presidente, relator, vocês estão na luta pela verdade. E é isso que vocês querem. É isso que eu quero também. Mas temos que ter respeito às pessoas que vêm aqui. E não forçar a barra às vezes. Eu estou pelo lógico, pelo certo, estou aqui nesta casa pela causa de um Brasil melhor, um Brasil honrado. Grato, presidente. Bom, se Ronaldinho Gaúcho tem envolvimento ou não com algum esquema ilícito, ainda não se sabe de fato. Mas o fato é que muitas pessoas foram enganadas em operações milagrosas por pessoas e empresas
que prometiam lucros totalmente desligados da realidade.